Boa noite a todos, todas, todes. Eu sou Débora Fonseca, sou professora, né, trabalho na Unesp, no Departamento de Educação, e também coordeno um projeto, né, um programa que nós temos chamado PEJA, né, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, e também um projeto de extensão, né, sobre educação e direitos humanos. E trabalho com jovens também nessa perspectiva e que estão na EJA. Esse curso, né, ele foi planejado, pensado, né, a partir das nossas experiências com trabalhos em EJA, né, já fizemos vários trabalhos em escolas com as turmas de EJA, e foi ficando muito claro que muitas vezes a linguagem, né, sobre o trabalho, ela é muito jurídica, né, às vezes muito elaborada, e a gente tem dificuldade de entender, de compreender exatamente, né, o que o que é o trabalho, quais são os seus direitos. Então, o curso foi pensado, né, ele chama EJA e Direitos Humanos, em alguns módulos. O primeiro módulo, nós estamos propondo ser um módulo que vai falar sobre EJA, Direitos Humanos, no mundo do trabalho, né? E é essa a primeira aula desse módulo, né? Então, nós teremos aí 5 aulas, né? Essas aulas serão desenvolvidas, né, online. Nós vamos deixar essas aulas gravadas lá no canal do YouTube. Então, quem não conseguir assistir, acompanhar ao vivo com a gente, não tem problema, né? Vai poder entrar depois, assistir pelo canal do YouTube, preencher a lista de presença, né? Assinar a lista de presença e responder, né, algumas questões que vão ser importantes, né, elas que vão garantir a participação, e também depois a gente vai certificar, né, todos aqueles que assistirem todas as aulas. Então, acho importante fazer esse esclarecimento já no começo, para que todos fiquem tranquilos. É muito bom se puderem participar com a gente sincronamente, né, que é desse modelo, né, de estar aqui, poder falar, perguntar. Mas se não puder, a ideia é que vocês possam, né, tanto quem está aqui quanto quem vai nos assistir depois, possa acompanhar o curso, né, e inclusive depois mandar perguntas. Nós criamos um grupo de WhatsApp, que é um espaço também para as perguntas, para as dúvidas, também por e-mail, né? Então, primeiramente, gostaríamos de dizer que ficamos muito contentes com as pessoas que se interessaram pelo curso e que se inscreveram, e que outros podem ainda se inscrever, né? Porque, como as aulas vão ficar gravadas, aqueles que não estão inscritos podem ainda se inscrever e depois assistir às aulas que estão gravadas, certo? Então, tá bom. Nós vamos ter, então, para a aula de hoje, né, nós sempre, todas as aulas, nós teremos convidados, pessoas que vão falar ou tratar de alguns temas, e aí esses convidados vão abordar a questão, né, do trabalho, principalmente, né, agora nós vamos falar hoje sobre o trabalho como direito em tempos de pandemia, e esses convidados vão, então, abordar um pouco o tema, né, sobre o trabalho. E quem estiver por aqui, quiser participar, colocar perguntas aqui no chat, pode colocar, e aí ao final a gente responde, certo? Muito bem. Então, os nossos convidados de hoje, né, eu vou começar falando, em seguida nós temos o Guilherme, né, que é Rodrigues de Oliveira, que é aluno, né, do curso de pedagogia, mas tem, né, uma formação também na área do direito. A Carolina, né, que também está aqui, e ela depois vai se apresentar um pouquinho mais, é professora, e também, né, tem aí um grande envolvimento na luta pelos direitos, né, principalmente direitos humanos e direito dos trabalhadores. Feito, então, esses esclarecimentos, eu queria começar dizendo, né, que o tema, né, o trabalho como direito em tempos de pandemia, a primeira pergunta importante que a gente precisa pensar sobre ela é: o
que é trabalho? Né? O que a gente entende por trabalho? Será que trabalho é aquela atividade que a gente coloca a nossa força em um determinado horário e que a gente, cumprindo esses horários, cumprindo essas tarefas, a gente recebe um valor no final do mês ou no final daquela tarefa? Será que isso que é trabalho? Né, a gente ouve muito assim, mas a pessoa não trabalha, né? A pessoa não. Será que é isso que é trabalho? Né? Então, é importante a gente começar dizendo que esta é uma forma de trabalho, é uma das maneiras de entender trabalho. Mas trabalho é muito mais do que isso. Né? Trabalho, e aí nós chamamos de trabalho uma categoria, ou seja, na verdade, trabalho é um direito humano. E por que é um direito humano? Né? Vou tentar explicar isso de uma maneira mais ampla, ou seja, mais próximo da nossa vivência. Então, por exemplo, será que aquele momento que a gente está cozinhando, ou que a gente está fazendo a limpeza da casa, ou que a gente está cuidando dos filhos, ou que a gente está né, cuidando de algo né, da nossa vida, não é trabalho? Né? Também é trabalho, né? São outras formas. Nem sempre esse trabalho é remunerado, mas é um trabalho. E trabalho, né, não é também só essas atividades que não são pagas, mas que poderiam ser remuneradas. É também, por exemplo, estudar é trabalho, né? A pessoa coloca ali, né, uma energia, ela gasta um tempo, ela se dedica, né? Será que estudo é uma forma de trabalho? Sim, é uma forma de trabalho, porque trabalho como um direito, ele é parte da nossa condição humana, ou seja, o humano, ele é constituído pelo trabalho, né? O trabalho, ele é uma atividade nossa, enquanto humano, né? Cada vez que nós interagimos com alguma coisa da natureza, cada vez que nós né, plantamos algo, colhemos algo, toda vez que a gente modifica alguma coisa, né, que está próxima a nós, que a gente limpa algo, que a gente, né, produz um alimento, tudo isso é a nossa ação, enquanto humano, é uma atividade nossa humana sobre algo que está fora de nós. E ao fazer isso, nós também aprendemos, também mudamos o nosso modo de ser, porque nós ganhamos uma experiência do jeito que a gente fez, se foi bom, se não foi bom, se deu certo. A gente tenta outras formas. Então, esta relação entre a nossa atividade, a nossa ação sobre o mundo, sobre as coisas que estão fora de nós, também provoca uma mudança em nós, né? Seja um cansaço, seja um aprendizado. Então, toda esta relação entre a nossa força, entre aquilo que a gente executa, uma ação, né? E essa ação se volta para a gente mesmo, porque a gente aprende, porque a gente né, se cansa, porque a gente produz de outro jeito, porque a gente reinventa, porque a gente, né, seja que ação for, tudo isso é trabalho. Tudo isso é trabalho. Não é o trabalho remunerado, não é o trabalho que a gente troca por um dinheiro, que a gente troca por por um tempo, né, que depois será pago a nós. Mas tudo isso é trabalho, né? Por isso que trabalho é muito mais do que essas relações, é constitutivo nosso, quer dizer, todos nós, para sermos humanos, temos uma atividade, fazemos muitas coisas, e todas essas coisas que nós fazemos são trabalho, na verdade, é trabalho, né? Mas o que acontece, né? No mundo em que vivemos, em que tudo é muito conduzido, né, pelo dinheiro, né, que é o que a gente chama de
mundo capitalista, né? Ou seja, o que mobiliza, o que move a relação entre as pessoas, né? No mundo, aí no mundo do trabalho, enquanto for mão de obra que a gente vende, recebe de um dinheiro em troca, é muito mobilizado por uma relação, né? Que estabelece uma troca entre a minha força de trabalho, o meu tempo, né? Recebendo de volta um dinheiro. Nem sempre é justo, né? Entre aquilo que eu gasto de tempo, de empenho, de conhecimento, né, é ressarcido ou é pago com valor de fato adequado. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala de trabalho como um direito humano, é mais do que isso. Isso também faz parte desse direito humano, e aí tem uma série de legislações, de garantias, né, sobre esse trabalho, que é o trabalho que a gente está trocando, né, por um dinheiro. Mas trabalho é muito mais do que isso, porque ele forma a nossa vida, quem nós somos, né? O trabalho forma o nosso eu, forma a nossa maneira de pensar o mundo, a nossa forma de agir no mundo, a nossa forma, né, de sentir, né? Toda ação que a gente desenvolve, ela vai nos formando enquanto pessoa. E é dessa maneira, cada vez que a gente interage, a gente tem uma ação, nós vamos sendo também mudados. E nessas mudanças, nós também vamos fazendo diferente cada vez que a gente, né, tem uma nova ação. É só pensar assim, o cozinhar, né? Eu acho que é um exemplo muito importante, né? Porque muitas vezes a gente acha que o cozinhar, né, é um ato de amor, é um gesto né, de carinho. É também, mas é um trabalho, porque eu coloco o meu conhecimento, eu coloco a minha força, né? Eu coloco a minha ação, né? Eu coloco uma série de elementos, os sentimentos, eu coloco história. Por que eu coloco história quando eu estou cozinhando? Porque às vezes eu lembro do cheiro de quando alguém da minha família fazia uma comida, então eu também busco isso pela memória. Então, é um trabalho que envolve toda a dimensão do que nós chamamos do que é ser humano. Né? Algumas pessoas cozinham vendendo este conhecimento, né? Então, é uma profissão. Mas também o cozinhar na nossa casa, no dia a dia, para a família, no domingo, para os nossos filhos, ou não ter vontade de cozinhar porque a gente também está cansado, porque já tem, né? Nós estamos falando de trabalho, desse trabalho que forma quem nós somos. Cuidar de filhos, né? Cuidar de um pai, de uma mãe, tudo isso é trabalho. Né, porque ele forma a nossa vida, quem nós somos, e está também, né, naquela ação, naquele gesto, está implicado, né, está ali envolvido os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas histórias, que história eu tenho com aquela pessoa, né, com aquele lugar, com aquela casa, tudo isso faz parte, né, do que nós chamamos, então, né, de uma atividade humana, né, que vai ter um jeito próprio em cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós tem uma história, né, que foi sendo vivida, aprendida na nós desde que nascemos, né? Então, às vezes a gente fala assim, criança trabalha, né? Ela não trabalha do ponto de vista daquela troca por um dinheiro ou um trabalho que explora a sua força fora das suas condições. Mas estudar é uma forma de trabalho, mas não pode ser o trabalho infantil, porque o trabalho é uma exploração daquele trabalho, é um excesso, né, que está além das condições daquela criança. E alguém está ganhando um dinheiro com isso. Por isso que é exploração. Alguém está ganhando dinheiro com aquilo que aquela criança está fazendo.
né? Então, não é desta dimensão. Esta é uma outra dimensão que a gente vai tratar no curso, a gente vai falar um pouco disso, das diferentes formas de trabalho, mas eu acho que a gente queria começar aqui falando assim, que cada um de nós, como pessoa, por isso que é um direito humano, cada um de nós, como pessoa, né, tem direito ao trabalho, e ao trabalho como forma, né, de nos colocar no mundo, de fazer parte do mundo, da gente também aprender com isso, poder rever quem nós somos. Então, a gente, né, ter direito a se constituir, a se formar por essas ações, por essas atividades, muitas vezes com escolhas, que nem sempre é possível, nem sempre todo mundo tem escolhas, né, inclusive de como quer fazer. Então, né, quando a mulher, por exemplo, é obrigada a desenvolver algum tipo de trabalho, que seja em casa, inclusive, né, porque o marido mandou, né, isso já está ferindo o seu direito ao trabalho enquanto formação humana, porque ela não está fazendo isso como um exercício, né, da sua formação, mas como uma obrigação que coloca alguém numa condição que está ganhando algo com isso, né? Ele está deixando de fazer, ele está deixando de ajudar, né, nos cuidados da casa, enfim. Então, eu sei que às vezes é um pouco complexo, né? Difícil explicar isso, né, de um jeito em pouco tempo, né? Não que seja complexo, né, para a gente entender, mas às vezes a gente precisa de mais tempo para ir trazendo exemplos, tá? Então, assim, só para introduzir, né, a ideia de trabalho como direito humano é a nossa ação, é a nossa atividade enquanto pessoa, enquanto ser humano, que, né, a gente vai melhorando, a gente vai elaborando, a gente vai modificando em tudo que a gente faz, tudo, né? Seja no trabalho, seja no trabalho formal, seja no trabalho informal, seja no estudo, seja nas nossas atividades domésticas, seja nas atividades com as pessoas que a gente gosta, né? E isso que é um direito humano. Mas também o trabalho enquanto lugar, né, que você traz o seu sustento também é um direito, mas um pouco mais complexo, né? Porque nem sempre ele está garantido para todo mundo. Ao mesmo tempo, todo mundo é cobrado de que todo mundo tem que trabalhar, né? No sentido do trabalho, né? Aquela atividade que eu falei no começo, né? De um determinado tempo, de determinada força que a gente gasta e em troca a gente, né, recebe algo por isso, e às vezes nem recebe, né, porque nós temos também o trabalho escravo, mas é isso, a pessoa está fazendo de uma maneira que ela não escolhe, que não é formativa para ela, mas que ela está ali, né, servindo, e alguém está ganhando algo com isso, que não é uma troca, né? Eu acho que a dimensão, né? Sempre todo mundo ganha com o trabalho, mas ele tem que ser uma troca, né? Você aprende, o outro aprende, você troca e todos, né, podem avançar nesse sentido. Bom, era isso que eu queria introduzir, né? Para pensar aí o que é trabalho. Nós vamos falar muito ainda nas 5 aulas, mas o tema, né, de ser um direito humano, porque às vezes a gente acha que assim, direitos humanos é só para quem faz as coisas certinho, né? Não, é a gente falar de ser humano, é a dignidade de todo mundo, né? Todo mundo erra, todo mundo acerta, todo mundo faz coisas boas, todo mundo faz coisas ruins, né? Aos olhos da sociedade, mas a gente não pode, né, perder de vista que todo mundo é humano e que o humano aprende sempre. E aprende pela atividade que ele faz ou pela atividade que a gente possibilita a ele. Então, nós estamos todo mundo aqui trabalhando agora, né? Todos nós que estamos aqui estamos fazendo trabalho, porque nós estamos aprendendo, nós estamos trocando, e isso é formativo para todos nós. Né? Eu acho que essa é a ideia de pensar o trabalho enquanto um direito humano. Desculpa. Então, eu paro aqui, passo agora, então, para o Guilherme, né, para continuar. Aprofundando um pouquinho mais, né, esse tema da aula de hoje. Guilherme.
Oi, pessoal, boa noite. Como a Débora falou, eu sou Guilherme, eu sou estudante de pedagogia. Eu estudei direito por 7 anos antes de trocar de vida e vim aqui para pedagogia. E, e acho que a minha fala vai muito na continuidade do que a Débora estava falando, na questão do você ter direitos. Eu acho que uma das principais coisas que acontece com a gente na nossa formação enquanto pessoa é que tiram esse entendimento de que temos direitos. Nós temos direito à educação, nós temos direito à saúde, nós temos direitos, diversos outros direitos que a gente não vai falar nesse curso, mas todas as nossas relações, então essa troca que a gente está fazendo aqui é direito, é uma relação de direito, né? Então, é importante que a gente entenda que o direito do trabalho, principalmente, ele é totalmente voltado para o trabalhador. Eu, quando trabalhei em escritório de advocacia, eu trabalhei do outro lado, trabalhando para as empresas, defendendo as empresas. E é muito. A gente percebe, quando a gente trabalha com essas coisas em empresas especificamente, de que não se tem essa consciência de que você pode ter acesso a direitos, de que você não tem que aceitar tudo o que é imposto ou é dito para vocês. Para a gente, né, num geral. Eu acho que a nossa educação no Brasil ela não é voltada para entender, para nos entender. Desculpa, eu estou um pouco nervoso que é a minha primeira aula, tá? Perdão. De termos essa relação com o direito, né? A gente se afasta do direito a todo momento, e o direito nos afasta, porque ele é difícil, a gente não entende, a gente acha que é uma coisa muito específica, e às vezes não é. Às vezes, uma relação simples de uma conversa está se produzindo direitos, né? Nós temos os direitos, vocês enquanto trabalhadoras, eu enquanto trabalhador estudante, então é muito importante que a gente vai trazer nesse curso esses entendimentos de que, como a Débora falou, o trabalho de casa, por mais que ele não tenha uma lei que fala, o trabalho de casa é assim, as outras relações, elas estão, como eu posso dizer, elas estão escritas em algum lugar, te dando algum direito, né? O direito à vida, o direito à saúde, a gente fala tanto do SUS, né? Essa coisa da vacina, o SUS, e o SUS é um direito garantido, por mais que ele tenha todas as suas problemáticas, né? Mas nós temos acesso à saúde, né? Então, ao trabalho é um pouco mais complicado, porque a gente depende do trabalho remunerado, né? Não do trabalho como um todo. Do trabalho remunerado, a gente depende de que alguém queira e precise da nossa força de trabalho, do nosso trabalho, de estarmos ali. Então, essas relações e essa ideia do direito, ela não precisa estar longe da gente. Então, assim, vou falar especificamente do direito do trabalho, por exemplo. Se você teve um problema na empresa que você trabalha, ou no lugar que você trabalhou, você tem acesso à justiça do trabalho sem precisar de advogado, por exemplo. É uma coisa que a gente não sabe. Eu fui aprender isso na faculdade. Tanto que eu poderia ter processado alguns lugares que eu trabalhei antes, sem saber, porque não conseguia, não sabia que não precisava de advogado. E outra coisa importante da gente entender e se perceber enquanto pessoas que somos seres de direitos, de que temos direitos, é que nós temos que lutar, e não lutar no sentido da palavra de luta, mas de chegar de alguma forma que os nossos direitos sejam garantidos, de que eu vá num trabalho, numa empresa, numa casa, numa padaria, em qualquer lugar que seja, e eu fale,
Tudo bem, eu posso fazer isso, mas temos umas regras a serem cumpridas. A gente não precisa saber as regras especificamente, mas temos que saber, eu tenho direitos, né? É, quando a gente fala do estado da educação, por exemplo, vocês normalmente estarem na EJA, né? De vocês estarem na EJA, um direito seu foi negado lá atrás, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, porque às vezes demora-se mais, né? Às vezes as pessoas conseguem, às vezes se educar com adolescente, adulto, mas às vezes vão ser idosos que vão se educar. E então, se a gente tem a EJA, é porque algum direito foi negado lá atrás. Então, a nossa ideia de ser humano, como a Débora vinha dizendo, ela foi deixada de lado. Então, o curso vai trazer isso para a gente, para vocês, para a gente também. Eu acho que, como a Débora disse também, é uma troca sempre. Eu estou aqui na minha primeira aula com vocês, na minha primeira aula da vida, um futuro pedagogo tremendo todo aqui, e quando estava lá resolvendo as coisas do direito, tremia também, por mais que tivesse experiência, por mais que tivesse prática, então assim, a gente está sempre trocando, a gente está sempre aprendendo, e, e, e temos o direito à troca. Eu acho que o direito pressupõe, ele traz essa ideia de troca, porque o meu direito, ele só vai, ele esbarra no seu direito, o meu direito não pode atravessar o seu. Então, quando a gente pensa numa relação de trabalho, na questão do trabalho remunerado, o direito da empresa de, sei lá, fazer um contrato e de combinar alguma coisa com você não pode ultrapassar o seu direito de ter um tempo com a sua família, de ter lazer, de ter, né, de ganhar um. Aqui a gente fala, a gente tem o salário mínimo no Brasil, que a gente sabe que não, né, é mínimo, mínimo, mínimo do mínimo, mas sabemos que nem todos ganham salário mínimo, o que é um absurdo, e temos aí temos mais direitos negados. Então, assim, vivemos numa sociedade que criou muitos direitos e nega a maioria deles. E aí a gente se faz aqui nessa necessidade de, pelo menos, é, é, de conversar de forma rápida, de forma um pouco mais curta, né? Porque a gente pode aprofundar muito mais em muitas questões, mas de como a gente pode fazer com que mais pessoas entendam que elas têm direitos, de que ela se sinta como uma pessoa que pode dizer, eu tenho os meus direitos, às vezes eu não sei os meus direitos, mas eu sei aonde eu vou procurar os meus direitos, eu sei com quem eu vou conversar sobre os meus direitos, né? Se vai ser na escola, se vai ser no sindicato, se vai ser com um advogado, com uma advogada, se vai ser na própria prefeitura, se vai ser na polícia. Então, assim, eu acho que como é um curso especificamente para o direito do trabalho, a gente sabe que a gente vai na Justiça do Trabalho, e aí a gente vai procurar o sindicato. Mas e se não tem um sindicato? E se não tem uma Justiça do Trabalho? O que a gente faz? Com quem que a gente conversa? Então, acho que essas questões ficam para a gente ir trabalhando durante o curso, para eu não me alongar muito também, né? Sexta-feira, à noite, todo mundo cansado já. Mas, então, assim, essa é a minha parte. Eu fico aqui à disposição de vocês no WhatsApp. Eu tô lá mandando mensagem de vez em quando. A gente pode ir conversando. Se que alguém quiser tirar alguma dúvida que eu consiga ajudar no particular, estou aberto, tá? Então, essa foi a minha parte. Foi um prazer conhecê-las e vamos seguindo. Olá, pessoal. Meu nome é Carolina. É, pode sim, Flávia, fica à vontade. Aí no final a gente responde, vê qual de nós três está mais apto. Mas fiquem à vontade para fazer as perguntas, e aí no final da minha fala eu leio e aí a gente tenta responder. Meu nome é Carolina, sou professora de geografia. Trabalho com educação, né? Mas sou envolvida aí, tento me envolver com o movimento sindical e também com
os direitos humanos, né? Como a Débora disse. Eu não conheço vocês, né? Não estou lá no grupo do WhatsApp, mas os meus colegas ali me chamaram para tentar contribuir. E eu vim falar um pouquinho sobre o trabalho doméstico, na realidade, né? Vem nessa perspectiva aí que os colegas estavam colocando, que o trabalho ele é uma troca, né? Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é uma troca. Agora, o trabalho doméstico, às vezes, essa troca falta, né? A gente está numa sala de mulheres, praticamente, e o Gui, né? Gui. E aí, eu acho que é interessante a gente pensar um pouco nesse sentido, assim. Eu fiz um slide, vou apresentar para vocês, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Me digam, vocês estão vendo ou não? Sim? Eu não vejo vocês agora. Agora foi. Sim. Foi. Bom, aí o ruim é que eu não vejo vocês, né? O Meet falha nesse sentido. Mas eu acho que o que eu fiquei me perguntando, né? Agora, pensando essa ideia de trabalho no modo geral, assim, no banal das coisas, não esse trabalho que a Débora explicou ali pra gente no início, um questionamento que a gente faz, né? Eu não vou fazer o slide para vocês, porque senão eu não consigo ver vocês. E aí as coisas não ficam legais. Gosto de ver rostinhos. Vamos lá, vou fazer sem slide mesmo. Pegando essa ideia de trabalho esquecendo essa ideia de trabalho que a Débora estava falando e pensando numa maneira mais informal, né? Se eu perguntasse para vocês aqui, por exemplo, qual que é o trabalho mais importante aí da história, do mundo, qual que será que é o trabalho mais importante? Aí, certeza, né? A pandemia, vocês vão me dizer, o trabalho da saúde, o professor, né? Mal remunerado o professor, hein? Já tô colocando aqui um PS aqui. Vocês vão me responder esse tipo de coisa, né? Mas o fato é, né, na concretude das coisas, que o trabalho mais importante é o trabalho doméstico, né? Porque sem o trabalho doméstico não existe outros trabalhos, afinal, né? O trabalho doméstico ele existe e ele garante que os trabalhadores existam também. Não é o trabalho doméstico garante a casa, que garante a comida, que garante a roupinha lavada, né? Então, o trabalho doméstico é aquele trabalho que vai gerar os trabalhadores e vai garantir que os trabalhadores vão trabalhar, vão exercer as suas carreiras, enfim, aí sim, né? Vai vir o professor, o trabalhador da saúde, né? E, enfim, o pedreiro, as imensas outras profissões, né? Que a gente vai chamar de profissões daí, né? Não é exatamente trabalho. Mas é a partir daquele trabalho ali que é o trabalho doméstico, né? Então, surpreendendo aí, né, na resposta, o trabalho mais importante é sim o trabalho doméstico, porque a partir dele a gente vai ter enorme outros trabalhos, né? Vários outros trabalhos. Agora, quando a gente fala de trabalho doméstico, é muito normal que a gente pense que é um trabalho destinado às mulheres, né? Então, é aquele trabalho que a mulher faz porque socialmente, né, as pessoas entendem que determinados trabalhos vão ser colocadas para as mulheres porque elas têm mais jeito para fazer, né? E isso é uma reprodução que a gente acaba fazendo até mesmo na criação dos nossos filhos, enfim, né? A menina vai ter uma criação diferente do menino, né? Ela vai, lógico que atualmente a gente prepara as nossas mulheres para entrarem no mercado de trabalho, para se formarem, para serem grandes mulheres, né? Não se educa mais só para fazer os trabalhos domésticos, mas ainda assim vai ser a menina que vai ter aquela carga a mais ali no trabalho doméstico, não adianta a gente tentar pôr na balança que com certeza na maioria das casas de nós que estamos aqui vai ser as meninas que vão ter desde criança uma carga de trabalho um pouco maior destinada ao trabalho doméstico, né? Então é o jeitinho feminino ali que vai dizer que esse trabalho é nosso e que a gente tem que se apropriar dele. Apesar de que não, né? Se a gente for colocar de fato, os homens também podem fazer trabalhos domésticos, mas também tem esse peso, né? Que inclusive alguns homens que fazem trabalhos domésticos são tidos como homossexuais, enfim, como se isso fosse uma grande ofensa, né? Mas é colocado isso mesmo, né? Olha, o homem que ajuda a mulher
não é homem, esse tipo de coisa. E aquela mulher, por exemplo, que consegue travar todas as suas batalhas domésticas com sucesso, criar filho, trabalhar fora de casa, é tido como valorosa, né? Guerreira e tal. E é mesmo. Só que tem ali outras questões que devem ser olhadas, além da gente olhar a mulher e falar, olha, essa aí é guerreira, né? Porque ela consegue trabalhar fora de casa, consegue estudar, consegue criar os filhos e manter a casa limpa, fazer comida, roupa lavada, né? E várias outras coisas, né? E aí, nisso que a gente cai no que eu acho que é o ponto central, assim, de falar de mulher e de trabalho, que é a dupla jornada de trabalho que a gente faz, né? O que é essa dupla jornada de trabalho? É eu trabalhar fora de casa, né? Ter um emprego fora de casa e ter que chegar dentro de casa e gerir toda a minha casa, a minha família, os meus filhos. Então, a gente vai considerar a dupla jornada de trabalho aquela pessoa, né? Pode ser homem ou mulher, que vai ter uma dupla jornada. Não só vai estar empregada num trabalho fora de casa, do âmbito, né? Externo, mas vai ter ali também as suas funções para cumprir dentro de casa, né? Vai ter que gerir o lar. E aí, o questionamento, eu acho que é interessante a gente fazer, que, por exemplo, se a gente pega dados, 95% dos trabalhadores domésticos, trabalhadoras domésticas agora no sentido de emprego, né, são mulheres. 18% delas, né, são mulheres negras. E aí duas esferas diferentes, né? Tô falando do trabalho daquele ali dentro de casa, o doméstico, e aquele trabalho doméstico que é remunerado, né? A diarista, a empregada, enfim. Que é só para concretizar a gente entender, olha, realmente esses trabalhos estão nas mãos das mulheres, assim, né? Mas e qual que é a diferença de um trabalho para o outro? Né? O que difere esse trabalho doméstico, que tem lá a CLT, carteirinha registrada, e esse trabalho que a gente faz dentro de casa? O salário, né? Então, nós que somos mulheres, que gerimos os nossos lares, cuidamos dos nossos filhos, parimos e limpamos e fazemos. A gente só não recebe salário, porque é um trabalho. Né? A gente está ali exercendo uma atividade, né? Administrando determinadas coisas. Então, o que difere um trabalho do outro, no caso, vai ser o salário mesmo. A mulher, saiu um estudo do IBGE, a mulher brasileira, ela chega a trabalhar de 8 a 10 horas a mais semanalmente que o homem. Então, isso num mês, assim, vai dar em torno de 40 horas a mais no mês, no que nós mulheres trabalhamos. É muita coisa, né? E é isso, assim, até tem uma colega que ela fala assim, que a casa é a fábrica das mulheres. Porque a gente não vai lá para a firma trabalhar, talvez, como muitos dos nossos companheiros vão, né? Mas a casa no sentido de que é ali que a gente está trabalhando durante muitas horas da nossa vida e que a gente trabalha ano após ano, geração após geração, né? Porque a minha mãe trabalhou, eu estou trabalhando também, e minha filha, eu espero que ela consiga dividir as tarefas com o companheiro dela e com as pessoas que ela divide a casa. Mas, no geral, as tarefas acabam pesando bastante para a gente, né? E aí, isso é a jornada de trabalho. Tem uma escritora, a Alexandra Kollontai, ela tem umas sátiras dela que ela fala assim, pô, mas será que... Tô botando aqui em termos gerais, né? Porque ela é escritora, ela não vai falar pô, né? Mas ela... Pô, mas será que é dupla jornada de trabalho? Não é tripla? Não é quarta? Né? Não, porque... Vamos contar aí nos dedinhos, mulherada. A gente vai para a empresa, para o escritório, enfim, vai ali no nosso emprego remunerado, chega em casa, lava, né? Gere a casa, assim, e ainda cuida dos filhos, né? E dependendo, ainda cuida do marido. Então, pode ter ali uma quarta jornada. Mas as três são garantidas para nós, né? Que é o de trabalho fora de casa, o de gerir, né? E organizar o lar e cuidar dos filhos, né? São tarefas que acabam caindo para a gente, né? E aí a gente quer naquele questionamento, né? Qual que é a solução para isso aí que a gente vive, que é trabalhar muito mais que os homens, ganhar muito menos, né? E ter essa sobrecarga de trabalho, né? Se a gente for pegar ali na geografia, por exemplo, se eu for fazer geografia, eu vou puxar para o meu lado, né? A geografia vai dizer assim, olha, a solução é a socialização do trabalho doméstico. Como assim socialização?
prof, né? Socialização no sentido da divisão mesmo de tarefas, né? Se o trabalho, ele é um trabalho necessário socialmente, né? E o que é isso necessário socialmente? Necessário para mim, necessário para ti, para o filho, para o marido, para o sobrinho que mora na casa. É um trabalho socialmente necessário, né? Mas o que tem que acontecer para que ele saia das nossas costas, de certa maneira, né? E que a gente consiga ter uma vida melhor e exija os nossos direitos, né? Como os colegas estão falando ali. É a divisão do trabalho, querendo ou não, entre os nossos entes queridos aí, entre o marido, entre o filho, entre o sobrinho, enfim, as pessoas que dividem a casa com a gente. Nem sempre é fácil, né? É uma tarefa difícil aí, árdua, né? Mas que se a gente fosse pegar na materialidade das coisas, numa vida ideal, era o Estado que deveria garantir essas coisas pra gente, né? Então, era o Estado que deveria garantir, por exemplo, uma lavanderia, creche para filhos, ou até mesmo pessoas que sejam destinadas para limpar e organizar algumas coisas, enquanto outras vão trabalhar e ter seus empregos remunerados, assim. Isso é uma ideologia, né? Agora, na prática, o que a gente faz, né? Vai ter que exercer a questão de gerir o lar mesmo e tentar trocar uma ideia com os familiares para diminuir a força de trabalho, para diminuir essa sobrecarga de trabalho, né? Dupla, tripla jornada de trabalho. Enfim, eu acho que são questionamentos que a gente se faz, né? E que é importante, principalmente nós, como mulheres, conversarmos uma com a outra, né? Trocarmos experiências, né? Como é que é na tua casa, como é que é na minha. E tentar se ajudar o máximo possível, porque solução exata, assim, a gente não tem, né? Mas uma coisa importante é ter consciência dos nossos direitos, né? Que era o que os colegas estavam falando aqui. Então, será que é direito, é obrigação, né, da mulher gerir todas essas atividades sozinhas, enfim, né? Eu acho que é isso, né? Eu me preparei mais para fazer uma fala nesse sentido. Não sei se foi exatamente o que vocês estavam esperando de mim, mas olhar para o trabalho doméstico como um trabalho invisível, né? Não remunerado e que está ali presente mesmo que a gente não veja, né? Vou dar um exemplo assim, na minha casa, aqui as coisas são divididas, porque eu sou brava, né? Então ele me ajuda também. Mas, querendo ou não, muitas coisas acabam caindo para as mulheres, né? Então, vou dar um exemplo aqui, lavar a roupa, né? Tá aí, é a mulher que vai fazer, né? Organizar o mercado, é a mulher que vai organizar, tá acabando o feijão, é a mulher que vai ver. Enfim, né? É esse tipo de coisa. Mas, acho que uma coisa que a gente consegue ser firme, né? É pensar, por exemplo, nas coisas que são tecnológicas, que são trabalho também, né? Feita por trabalho, e que possam diminuir a nossa jornada, né? Um exemplo é a máquina de lavar, enfim, uma passadeira, qualquer coisa que vai diminuir a nossa jornada de trabalho. O que a gente percebe é que muitas vezes nos lares a gente prioriza outras coisas, né? O carro, enfim, a moto, que é importante também, mas que, de certa maneira, não contribui para que a mulher viva uma vida mais saudável, né? Sem sobrecarga de trabalho, enfim. E essas outras coisas acabam ajudando. Por mais que a gente fale que a máquina de lavar ela é uma coisa aí que está presente nos lares de todas as famílias, mas se a gente não tem nem a democratização da água e do esgoto, vocês imaginam só a máquina de lavar, né? Então, são coisas que, de certa maneira, deveriam ser prioridades, e se a gente não dá conta de comprar, o Estado deveria gerir, né? Para a gente conseguir ter vidas saudáveis e conscientes do que a gente tem ou não que fazer, né? Enfim, acho que é isso. Espero ter contribuído e obrigada pelo espaço. Acho que é bem isso, né? A gente está introduzindo aqui, né? Vamos falar disso nas outras aulas, de várias questões, mas é bem, né? Eu acho que o que a Carolina trouxe né? O trabalho doméstico, ele é um trabalho, e é um trabalho que deveria ser bem remunerado, porque muitas pessoas executam esse trabalho, né? Com um peso muito grande. Mas se a gente tivesse, né, essa divisão do trabalho, né, quer dizer, todos saem de casa, fazem o seu trabalho como uma forma de ganho, mas voltam para casa
e fazem a divisão do trabalho, que é da própria constituição da vida, e não um que é responsável, né, recai sobre a mulher enquanto os outros não se acham responsáveis, né, isso desiguala e vira exploração, né? Então, aquilo que poderia ser prazeroso, poderia ser, não, hoje eu cozinho e você lava a louça, hoje você lava a louça, né, essa troca que poderia ser algo que todo mundo entendesse, mas porque nós vivemos num mundo, né, que vem, né, de uma lógica que a gente chama de machista, por quê? Né, porque muitas vezes não ensinamos para os meninos que eles têm que dividir os trabalhos, né, que eles também podem lavar a louça, que eles também podem lavar a roupa, que eles também, né, ou às vezes é isso, assim, eu gosto mais, eu me sinto mais confortável fazendo isso, então o outro vai fazer a outra tarefa. Isso seria da dimensão da formação humana, quer dizer, né, eu mesmo faço a minha comida, faço a comida para as pessoas que eu quero, mas não como uma obrigação, determinação do outro que está lá sentadinho esperando e falando, coloca a comida no meu prato, né, mas dizendo assim, olha, né, a gente pode dividir isso. Então, acho que essa é a dimensão do trabalho, né, que muitas vezes inclui uma exploração e que muitas vezes as mulheres, principalmente no trabalho doméstico não reconhecido, né, que muitas vezes não é valorizado. Ah, mas você não ficou o dia inteiro em casa e não fez nada? Né? Como não, né? Imagine todas as coisas que a mulher faz, desde a hora que acorda, né, né, e aí muitas vezes é isso, assim, você não fez nada, né, eu trabalhei o dia todo, você não fez muitas coisas, então não reconhecimento de que é trabalho, né, eu acho que essa discussão é muito importante, mas assim, para a gente não alongar muito, né, eu vou abrir aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas eu queria dizer também assim, bom, a pergunta da Flávia, o Guilherme falou que vai se aprofundar, porque assim, muitas vezes, Flávia, tem especificidades, assim, tem coisas que determinam se tem ou se não tem o direito. Então, é bom que ele olhe direitinho para não te dar nenhuma resposta geral e que talvez não caiba exatamente no seu caso. E outra coisa que eu queria dizer é assim, a gente vai voltar a falar dessas coisas, porque na aula da semana que vem nós vamos discutir trabalho formal, informal e autônomo, porque todas essas modalidades têm direitos, e às vezes a gente acha que alguém que está no trabalho informal não tem direito nenhum, né? E como é que a gente diferencia uma coisa da outra? Então, acho que a gente só quis hoje fazer essa pequena introdução para que a gente possa ir aprofundando a cada aula. Carol, pode falar. Eu queria só comentar alguma coisa que passou, assim, mas que essas relações, elas se intensificaram na pandemia, né? Já pegando ali o tema da aula, que eu não falei, né? Mas é isso, na pandemia a gente sentiu muito mais isso, né? Então, quando, por exemplo, a gente que é professora consegue trabalhar em home office, né? Tem muitos trabalhos que não, mas quem consegue tem que gerir ali a família, né, no mesmo local que trabalha. Isso é muito complicado, né? E as crianças sem escola ainda, sem ter espaços que você possa deixar com alguém, enfim, né? Aí se cobra a mesma produtividade da mulher, né, no seu emprego, e ela ainda tem que dar conta das coisas do âmbito familiares, né? Então, se a gente fosse colocar aí numa balança quem sentiu a pandemia de uma maneira mais intensa, com certeza são as mulheres, né? Isso Até porque muitas vezes foram cobradas, né, de fazer o trabalho que a escola faz, né, então muitas vezes as mulheres deixavam seus filhos na escola para ir trabalhar, né, e a escola tinha ali um trabalho de educação, e às vezes tem muita essa cobrança, inclusive, né, a mãe deveria estar olhando se a criança está fazendo, não está fazendo a tarefa, quer dizer, aumentou uma outra tarefa que também, né, antes ela dividia, né, dividir assim, claro que também a mãe pode olhar, mas nem sempre ela se sente em condições, né, de executar essa tarefa, por mais que ela tenha vontade. Então, acho que é isso, né, a sobrecarga de trabalho foi ainda maior sobre as mulheres, e isso tem muitos, né, relatos, muitas pesquisas mostrando que as mulheres estão, inclusive, é o tema da nossa última aula, quando a gente fala de trabalho, adoeceram, né, e adoecer às vezes não é fisicamente, também fisicamente, mas às vezes adoece, né,
mentalmente, e às vezes é tratado como, né, frescura, às vezes é tratado como ela se deprime, ela fica, né, e aí, mas, né, isso é frescura. Então, assim, muitas vezes desqualifica, inclusive, né, o processo de reconhecer que a pessoa está sofrendo, que ela está sobrecarregada, que ela está, né? Então, é preciso ter o espaço de conversar sobre isso para entender do que se trata e, muitas vezes, entendendo que a gente vai poder, né, buscar os direitos, inclusive os direitos de saúde, né, os direitos, muitas vezes, trabalhistas, quando a gente adoece, né, porque mesmo quando adoece, estando num trabalho informal, por exemplo, né, ou no trabalho doméstico. Então, acho que tudo isso são muitos detalhes. Mas para a gente não se alongar muito, porque a ideia é que as aulas não sejam muito longas, todo mundo cansado, né? A gente quer deixar vocês com vontade de, né, voltar a semana que vem, né, na próxima aula que nós vamos falar, então, sobre o trabalho formal, informal e autônomo, quais são os direitos, principalmente porque muita gente perdeu o trabalho formal e passou para a informalidade ou para o trabalho autônomo durante a pandemia. Então, isso é uma consequência muito importante, né? A gente acabou de ver aqui, a Flávia acabou de falar, né, que ela perdeu o emprego, né? Pode ser mais uma consequência da pandemia, né? Então, acho que é importante que a gente vá entendendo tudo isso, até para saber que direitos a gente tem, inclusive no contexto da pandemia, que teve umas mudanças e umas alterações, né, nos benefícios e nos direitos com relação ao mundo do trabalho nesse período de pandemia. Bom, para não nos alongarmos, mas se alguém quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta ou ainda colocar alguma pergunta no chat, ainda há tempo, né? Senão a gente encerra e se encontra na semana que vem. Podem ficar à vontade, né? Todas que estão aqui. Só antes, cortando rapidinho, a gente colocou aqui no chat, ou a Vitória colocou no chat, um link que é como se fosse uma chamada, que você vai colocar os seus dados, seu nome, seu WhatsApp, se tiver um e-mail, e responder uma perguntinha que a gente fez, do que vocês estão achando, do que vocês acharam dessa primeira aula, que vocês estão esperando do curso, e se vocês têm alguma sugestão. Fala assim, quero saber sobre isso, às vezes vocês têm alguma temática que vocês queiram que a gente fale, aí a gente dá um jeito de falar durante as aulas enfim, para esse tipo de coisa. E a aula, depois, para quem quiser reassistir, às vezes para assistir de novo, para mostrar para alguém, para divulgar, sempre legal, a gente vai deixar no link do YouTube, que eu vou mandar depois no WhatsApp de novo, e lá vai ter também a Modocs com a lista de chamada e o vídeo para vocês se assistirem. Só para dizer que essas perguntinhas, elas não são uma avaliação no sentido de assim, tá certo, tá errado, vai ter uma nota. Não, é importante que preencha, do jeito que vocês quiserem, né, do jeito que entenderam, mas não tem uma avaliação, tá certo, tá errado, tá bom? É nesse sentido. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, tá bom, né? Boa noite, bom descanso, né? Bom final de semana. E a gente continua mandando as informações lá pelo WhatsApp. E se quiserem convidar outros colegas, outras pessoas para se inscrever, né? Porque para ter o certificado no final tem que estar inscrito, né? E aí assistir às aulas e responder esse formulário. Mas assistir a aula não precisa ser exatamente no horário que a gente está fazendo, pode assistir depois também, tá bom? Então, se quiserem convidar outros colegas, fiquem à vontade. Então, boa noite, obrigada, Carolina, muito bom recebê-la aqui. Ela vai estar em outros momentos do curso também, o Guilherme também, né? Muito obrigada, e a gente, então, logo mais, eu espero que a gente se encontre novamente, né? Então, cada uma que está aqui presente, também obrigado pelo interesse pelo curso. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite.
Você quer falar, Maria Helena? Pode. Ah, não, é a Andréia. Andréia, pode perguntar, Andréia. O Gui, só pare de gravar, que a gente terminou.